Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui no Site Digital e hoje nós estamos aqui para conversar algumas características a respeito da população europeia, né? Então, o que acontece com essa população europeia? Primeiramente, nós temos que ter muito claro que a população europeia é uma população que ocupa essa região do nosso planeta há muito tempo, né? Tranquilamente ali a gente já tem notícias de ocupação humana há mais ou menos 10 mil anos atrás. Bom, somado a isso, a gente fala assim, a população da Europa, parece estar falando de um bloco único. Não. Uma outra marca muito grande dessa população europeia é a diversidade que nós encontramos dentro da Europa, né? São grupos étnicos, troncos linguísticos muito grandes, né? Hoje, politicamente, nós acabamos tendo que a nossa Europa ela está dividida aproximadamente em 50 unidades, 50 países aí, né? Mas muitas vezes, dentro de um mesmo país, ele acaba comportando diferentes grupos étnicos e isso muitas vezes causa tensões e conflitos lá na Europa. Somado a isso, mais ou menos hoje 750 milhões de europeus, que eles estão divididos nessa área aí de 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Então uma outra marca que nós temos dessa população, ou desse continente de forma geral, é que ele tem o quê? Ele tem uma densidade demográfica muito elevada. De forma geral, o número de habitantes por quilômetro quadrado, se falando de continente, é a maior densidade que nós temos aí, correto? Mas, por outro lado, como nós bem sabemos, essa população ela está distribuída no território de forma muito desregular. Isso não é uma questão europeia. É uma questão que a gente encontra em qualquer canto do nosso planeta. Então, o mais interessante é a gente tratar de perceber aí quais são as causas que levam a essa população ela tratar de se distribuir de forma muito irregular pelo continente. O que nós acabamos tendo aí é mais ou menos o seguinte: os fatores que levam a essa desigual distribuição, nós podemos dividir eles em dois grandes grupos, né? Primeiro grupo que acaba ocorrendo, que ele é conhecido aí como tal do grupo relacionado com as causas naturais. Então, qual é a tendência natural de uma população? A tendência natural de uma população é ela procurar regiões, por exemplo, que sejam de planícies e de planaltos. As montanhas não são muito legais de serem ocupadas. É difícil de você transportar, de você criar vias de transporte. A prática da agricultura, devido ao desnível dos terrenos, também é uma coisa muito significativa. Um outro fator que atrai muito as pessoas é a presença da água, né? Presença de grandes rios, próximo aos litorais, geralmente nós encontramos também grandes aglomerações humanas, porque a água é importante, né? Mas além de a água ter essa importância para a vida humana, ela acaba fazendo o quê? Ali você pode ter vias naturais de transporte, você pode se deslocar, isso facilita o comércio e o desenvolvimento, correto? Então essas vias naturais, muitas vezes é esse mar, são esses rios, uma fonte de alimento também que vão bancar, por assim dizer, essas populações por uma quantidade de anos muito significativas, né? Nós temos a questão do clima. Existe uma tendência natural as pessoas buscarem o quê? Aqueles climas que eles não apresentam assim, elevadíssimas temperaturas ou baixíssimas temperaturas, ou temperaturas extremas. Então você pega os polos, por exemplo. Os polos são de baixa ocupação. Qual é a razão disso? Ali é difícil de viver. E quanto mais próximo dos polos nós estivermos, essas dificuldades elas tendem naturalmente a aumentar. Então são esses elementos que tratam aqui de atrair, lá por sua vez eles vão tratar de repelir, é que vão determinar tudo isso. Mas esse é o primeiro conjunto desses elementos, que seriam de ordem natural.
mas também nós não devemos nos esquecer que existe um segundo conjunto aí, que eles são muito bem representados por aqueles elementos de ordem humana, de ordem social, onde nós podemos acabar destacando o quê? Por exemplo, a questão econômica. Aquela região mais rica, mais desenvolvimento econômico, onde não existam uma sequência grande de crises econômicas, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que geralmente essas regiões elas funcionam como um atrativo muito grande. Aqueles que vivem em outras regiões que não têm essas benesses econômicas, essas pessoas querem fazer o quê? Migrar e morar lá, tentar uma vida melhor. Como nós bem sabemos que acontece com a Europa hoje em dia, uma quantidade muito grande de pessoas que buscam o quê? Busca viver nesse continente europeu. A tal ponto de existirem gigantescos programas aí para evitar essa migração em massa para a Europa de pessoas dos países ou dos continentes menos desenvolvidos, certo? Além disso, o que acaba acontecendo? A presença de conflitos, os conflitos das mais diversas formas, étnicos, religiosos, econômicos, isso também expulsa, de forma geral, as populações. A gente sabe que por mais que a Europa, num passado aí, tenha sido berço de grandes conflitos, maior exemplo são as duas grandes guerras mundiais, hoje nós acabamos percebendo que esses europeus, eles vivem de uma forma geral aí, do quê? Uma paz. É um continente onde não é como um Oriente Médio da vida, onde você tem explosão de guerras em grande quantidade. A paz é uma forte característica aí. Uma vez que nós colocamos na balança tudo isso, o que acaba acontecendo? A gente vem aqui agora, ó. Esse aqui é o nosso mapinha que mostra a chamada densidade demográfica da Europa. Então nós acabamos percebendo que ocorre o que aí, né? Pela nossa legenda aqui, ela vai apresentar o número de habitantes por quilômetro quadrado. Onde nós acabamos sendo o quê? O amarelo clarinho, menos de 10 habitantes. Essa cor de amarelo vai crescendo, 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 se transforma em laranja e vermelho. Essa de vermelho mais escuro que nós temos em diversas regiões, mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então por aí a gente já consegue perceber. Essas características de conflito e coisa parecida não é uma grande realidade dentro da Europa. Mas nós pegamos, por exemplo, ó, a questão climática. Essa região mais ao norte da Europa aqui, ela vai ser uma região que ela acaba apresentando temperaturas muito baixas relacionadas com as suas elevadas latitudes. Olha lá, ó, baixa densidade demográfica. Essa região central da Europa é o que nós encontramos a presença das grandes planícies europeias. E como nós bem sabemos, as planícies elas ajudam muito significativamente a trazer o desenvolvimento, ou ajudam no desenvolvimento econômico. Então foi devido a isso que nós tivemos que nessas planícies aí, elas também acabaram surgindo as gigantescas cidades europeias. E essas gigantescas cidades europeias é o que vão justificar aí a presença desse grande contingente populacional. Você pega, por exemplo, aí uma Inglaterra, né? Quando a gente fala em urbanização moderna, foi o primeiro país que teve um grande surto de urbanização por conta que ali aconteceu a Revolução Industrial. Ela é uma destaque nessa concentração. Essas regiões centrais da Europa também, elas têm uma marca muito forte no que diz respeito a essa presença de uma urbanização e de uma urbanização pesadona. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Então, gente, isso aí. Essa relação é muito simples de ser feita e explicar porque na Europa existe essa desigual distribuição da população. Beleza? Grande abraço para você.